O ataque ao Al-Talina, navio que quase levou Israel à guerra civil. Navio que vinha da França colocou em lados opostos duas milícias que estavam tentando se consolidar no poder do recém-proclamado Estado de Israel em 1948. O incidente do Al-Talina colocou em conflito os fundadores de Israel, David Ben-Gurion e Menachem Begin. Fotos e imagens. O incidente do Al-Talina colocou em conflito os fundadores de Israel, David Ben-Gurion e Menachem Begin. Fotos e imagens. Era 4 da tarde de 22 de julho de 1948, quando o novo primeiro-ministro do recém-proclamado Estado de Israel ordenou abrir fogo contra um navio que ancorava na praia de Tel Aviv. Israel estava em guerra contra seus vizinhos árabes, mas no Al-Talina, o navio carregado de armas e combatentes, havia apenas judeus. Um dos morteiros atingiu o barco que pegou fogo. 16 pessoas morreram, várias dezenas ficaram feridas e o próprio Estado de Israel esteve perto de afundar. Nunca Israel esteve tão perto de uma guerra civil como então. O incidente de Al-Talina, que completa seus 75 aniversário desta semana, é um dos episódios mais polêmicos da história nascente de Israel, que colocou em conflito os líderes David Ben-Gurion e Menachem Begin, dois dos fundadores do Estado de Israel, e as duas milícias que haviam lutado para criar um Estado para os judeus, Haganah, já convertido em exército, e o Irgun. Embora o navio afundado ainda esteja no local de Tel Aviv, o conflito que ele representa ainda está vivo entre uma parte da população israelense. O país atualmente está imerso em uma profunda crise política, onde a possibilidade de uma guerra civil tão real em 1948 está mais uma vez presente, alerta Derek Penzler, professor de História Judaica da Universidade de Harvard, a BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC. Mas voltemos em 1948, que levou o jovem país a essa crise. Em 14 de maio daquele ano, após o fim do mandato britânico da Palestina, David Ben-Gurion proclamou no Museu de Arte de Tel Aviv o nascimento do Estado de Israel. David Ben-Gurion, na foto, se despedindo do último contingente britânico no porto de Haifa, foi o primeiro chefe de governo de Israel. Foto de imagens. David Ben-Gurion, na foto, se despedindo do último contingente britânico do porto de Haifa, foi o primeiro chefe de governo de Israel. Foto de imagens. O Estado precisava de um exército unificado, então a milícia judaica Haganah, a maior das décadas anteriores, foi convertido das Forças de Defesa de Israel, IDF. Os outros dois grupos paramilitares clandestinos que atuavam no território, Leji e Irgun, este último liderado por Menachem Begin, tiveram que se integrar gradualmente ao Haganah, embora por algum tempo tenham mantido unidades próprias dentro das IDF. Mesmo objetivo e estratégia diferente, embora as três milícias tivessem como objetivo a defesa das comunidades judaicas na Palestina e a expulsão dos ingleses do território em busca de sua independência, suas táticas foram bem diferentes. Desde a sua fundação em 1920, a Haganah conseguiu uma estratégia metódica visando a independência de Israel, cooperando em muitas ocasiões com os britânicos, como durante a Segunda Guerra Mundial. A Irgun, porém, surgida após uma decisão de Haganah em 1931, optou desde o início por uma estratégia de confronto tanto contra a população árabe que habitava a Palestina quanto contra os britânicos, especialmente depois que o Reino Unido decidiu restringir a migração judaica para a Palestina.
Enquanto o Irgun tinha menos escrúpulos em usar violência mortal contra tropas britânicas ou contra palestinos em ataques que poderíamos definir como puros atos de terrorismo, observa Peisler, como, por exemplo, bombardeios de mercados que causaram baixas civis em massa. Aragana foi mais moderado e tentou limitar seus ataques a propriedades e edifícios britânicos, mas nem sempre foi assim. Em abril de 1948, a Irgun e a Alege invadiram a pequena cidade de Deir e assim nos arredores de Jerusalém com a bênção de Ragana. Os ataques se transformou em um massacre no qual mais de 100 palestinos foram mortos. A Ragana disse que não poderia detê-los, mas também é possível que eles pensassem que tinham um valor estratégico em si e deixaram a Irgun fazer isso, argumenta o professor de Harvard. A Alege, uma milícia menor, era uma organização terrorista que matava civis para espalhar o terror, de acordo com Peisler. A Alege foram atribuídos os assassinatos do ministro residente britânico para o Oriente Médio, Lord Moyne, em 1944, e o mediador das Nações Unidas, Folke Bernadotte, em 1948. Suas diferenças eram tantas que, durante a Segunda Guerra Mundial, no que é conhecido como temporada de caça, a Ragana chegou a entregar membros do Irgun às autoridades britânicas por acharem que as atividades da milícia rival colocavam em risco a independência de Israel. Dois líderes opostos. As milícias eram muito diferentes, assim como seus líderes David Ben Gurion e Menachem Begin. Ambos eram visionários e sionistas fervorosos, mas radicalmente opostos, não apenas em suas ideias de como alcançar a independência de Israel, mas em sua estética, sua linguagem e seu projeto econômico para o país. Ben Gurion, que chefiou a Agência Judaica para Israel e a organização que serviu como uma espécie de governo para a comunidade judaica do mandato britânico da Palestina, vinha da tradição social-democrata. Ele acreditava que os movimentos trabalhistas da regulamentação governamental da economia do país e considerava o ideal escolhido como o do trabalhador. O ideal de novos israelenses era, segundo Ben Gurion, o trabalhador forte e produtivo dos kibbutzim, as fazendas coletivas que se estabeleceram na Palestina. Seu projeto secular e esquerdistas consistia em ocupar gradativamente o território e cooperar com os britânicos para, quando chegasse a hora, firmar o acordo de independência. Menachem Begin não podia ser mais diferente. Nascido em uma família polonesa que viria a ser dizimado no Holocausto, Begin acreditava que o novo judeu deveria ser um rebelde, um revolucionário lutador e que o maior heroísmo judaico era lutar e morrer em batalha, explica o historiador. Sempre impecável com seus termos, sob medida e sua primorosa educação, Begin tinha um discurso muito romântico e emotivo, cheio de paixão. Com uma ideologia de direita e religiosa, ele costumava usar analogias do Holocausto para enfatizar o lado dramático de seu discurso. Apesar das diferenças estratégicas e estéticas, no fundo a rivalidade era baseada em uma questão de poder, avalia Peisler. Ben Gurion liderou o sionismo trabalhista, que foi a força dominante dos primeiros 30 anos do Estado de Israel e mudou suas instituições, enquanto Begin, que se tornou primeiro-ministro em 1977, personificou o sionismo revisionista, uma visão de direita que queria estabelecer o Estado de Israel em ambos os lados do Rio Jordão. Essa visão foi marginalizada por muitos anos, Hoje, porém, seus herdeiros, incluindo o Likud, dominam a política do país. Essa rivalidade atingiu seu auge com a crise do Altalena.
a crise. O braço político de Irgun comprou o Al-Talena depois que ele foi retirado de serviço pela Marinha dos Estados Unidos, que usou o navio do desembarque da Normandia de Jardim da Segunda Guerra. Poucos dias depois da proclamação da independência de Israel, a Irgun embarcou mais de 900 pessoas no Al-Talena, no porto francês de Port-de-Bouc, perto de Marsella. Os novos imigrantes, a maioria sobreviventes do Holocausto, estavam vindo para Israel como voluntários para se juntar à milícia, mas havia algo mais a bordo. Uma grande quantidade de armas também estava sendo transportada, entre outras coisas, cerca de 5.000 fuzis, 450 metralhadoras, uma dezena de veículos blindados e cerca de 5 milhões de munições. Irgun foi absorvido pelas Forças de Defesa de Israel, foto de imagens. Irgun foi absorvido pelas Forças de Defesa de Israel, foto de imagens. A ONU, porém, acabara de concordar com um cessar-fogo na guerra, então travada entre Israel e seus vizinhos árabes, que tinham uma condição clara: nenhuma nova arma poderia ser importada naquele período. Quando Begin pediu permissão a Ben Gurion para o Al-Talena desembarcar em Tel Aviv, ele deparou com uma recusa do primeiro-ministro. O navio foi enviado para o porto mais discreto de Kfar Viking, mais ao norte, onde atracou em 20 de junho de 1948. Begin queria que o armamento fosse destinado à unidade da Irgun dentro da IDF, mas Ben Gurion desconfiava da proposta. Num contexto de tensão entre as duas ex-milícias, armar a Irgun não parecia a melhor ideia e, segundo alguns historiadores, Gurion chegou a pensar que Begin estava preparando um golpe. Em Kfar Viking, os imigrantes desembarcaram e os milicianos da Irgun começaram a descarregar suas armas. O Al-Talena, no entanto, foi cercado por 2 regimentos das IDF e 3 corvetas da Marinha israelense para forçar a entregar o material. A tensão era palpável e iniciou-se uma troca de tiros que terminou com várias mortes de ambos os lados. Begin então ordenou que o Al-Talena partisse para Tel Aviv, onde a Irgun tinha mais seguidores. O navio foi rotulado pela IDF como um inimigo e a Força Aérea e a Marinha receberam ordem de bombardeá-lo. No entanto, os pilotos se recusaram e a tripulação das corvetas atirou sem muita convicção. O Al-Talena foi um poderoso símbolo de um país sob risco de se desintegrar. Fotos de imagem. O Al-Talena foi um poderoso símbolo de um país sob risco de se desintegrar. Fotos de imagem. O navio atracou em frente ao Dan Hotel, na praia de Tel Aviv, diante de uma multidão de israelenses, jornalistas e até observadores da ONU. A expectativa não fez Ben Gurion se curvar e às 4 da tarde do dia 22 de junho, ele mandou abrir fogo contra Al-Talena. O navio foi atingido por um dos projetos e pegou fogo, enquanto membros das IDF e da Irgun se enfrentaram na praia e em algumas partes de Tel Aviv. Diante da possibilidade que o incidente levasse a uma guerra civil, Menachem Begin decidiu se render, garantindo que os judeus não matarão outros judeus. A coisa mais interessante sobre a Batalha de Al-Talena não é tanto o que aconteceu, mas o que não aconteceu, diz Derek Penslar. Havia comandantes da Irgun dispostos a responder ao bombardeio do navio e derrubar o novo governo israelense para instalar um executivo autoritário, diz o historiador. Mas Begin usou toda sua autoridade moral para impedi-los, e este pode ter sido o ato mais importante de sua carreira política: evitar a guerra civil. Desde então, o Al-Talena
tornou-se um símbolo poderoso de um país que estava à beira da desintegração, diz o historiador. Embora divisões que existiam em Israel em 1948 nada tenham a ver com as de hoje, aponta Peslar, ainda há ressentimento por parte de muitos israelenses pelo que consideram um ataque injustificado a Irgun e ao que eles representavam. Hoje, os herdeiros de Irgun estão no poder, mas muitos israelenses ainda acreditam que são as elites da esquerda mandam no país, argumenta o Peslar. E aquela linguagem da época da qual a Irgun e a Altalina supostamente simbolizavam o povo e a Haganah, as elites, é ouvida novamente em Israel. O ressentimento é uma ideologia política muito poderosa, concluiu.